Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei mais uma vez sobre evidências científicas, porque eu estou trazendo alguns casos, vários casos, todos casos reconhecidos pelo mundo científico. Não estou trazendo casos que não é já da esfera do conhecimento. Inclusive os casos que eu trago, muitas vezes tem vários livros. Às vezes tem alguns que eu até cito, às vezes de onde tiro, para servir de... O que eu quero chamar a atenção é que essas evidências chamam a atenção da compreensão do princípio inteligente, que só com uma ideia mecanicista não dá para entender as plantas. Já está passando da hora dos estudiosos da área, que são pessoas muito preparadas, estamos cheios de grandes botânicos, grandes agrônomos, microbiologistas, de pessoas que trabalham com a fitopatologia, que trabalham com a série de matérias que diz respeito às plantas, de trazer a compreensão do princípio inteligente das plantas. É esse princípio que eu quero chamar a atenção. E que esse princípio tem um respaldo científico para discuti-lo. Porque já existem vários trabalhos mostrando destas possibilidades do princípio. Existem trabalhos do Burt sobre bioelétrica, existe trabalho já do Hernani Guimarães sobre o corpo, o modelo organizador biológico, existe trabalho sobre Roberto Cedrac chamando a atenção das possibilidades. E existe vários trabalhos espiritualistas chamando isso. No caso aqui eu estou usando muito o trabalho da ciência observada por Allan Kardec, que ainda não é visto como cientista pela maioria dos cientistas, mas ele traz um trabalho mostrando que tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, que tem respaldo. A maioria critica, mas nem lê o assunto e critica. Então hoje eu vou contar o caso número 49, porque eu já contei 48 casos e vou contar o número 49, que eu chamei fungos subterrâneos. Fungos subterrâneos. O que acontece é o seguinte: numa floresta, numa grande plantação, você vê às vezes a árvore, está ali a árvore, as mais variadas árvores, e ela às vezes tem raízes profundas, grossas, indo no terreno. E na maioria das vezes as pessoas pensavam que aquelas raízes era que estava alimentando a planta, porque as raízes às vezes vai levar nutriente e água para a planta, e às vezes achava que era aquilo, mas a maioria dessas raízes é para sustentar a planta, principalmente às vezes uma planta de grande porte. Você imagina um carvalho de 80 metros, nós temos muitas plantas de 40 metros, 50 metros, 20 metros, ela precisa ter um sustentáculo forte, aquelas raízes fortes, mas tem nas raízes aquelas radículazinhas, aquelas raizinhas pequenininhas, que são muitas. Essas aí, que na maioria delas são peludas, elas normalmente vai estar associado com fungos. A maioria dos fungos, às vezes, entra naquela radícula e, às vezes, forma até uma bainha toda nela, ou se não, só um pedacinho dela, uma parte da extremidade. Mas aqueles fungos vai ser muito importante, porque aqueles fungos vai precisar do alimento que a planta vai fornecer para a raiz. Porque a planta, no seu fenômeno de fotossíntese lá nas folhas, ela vai mandar nutrientes, ela vai mandar para lá na raiz, na direção, a glicose, vai mandar o amido, vai mandar. E não por causa da fotossíntese. E o fungo vai ajudar a planta a fazer captação de água e dos nutrientes que tem no solo, nutrientes do solo. Então ela vai fazer isto. Só que essa junção ele chama de micorrizas. Então é como se fosse, micorriza é o nome que dá. Então isso daí
é muito interessante porque esses fungos, às vezes, ele forma uma camadinha superficial, porque aquela radícula da árvore normalmente é poucos centímetros do solo. É onde ela vai, às vezes, amparar a água, é o melhor lugar para ela receber isto. Mas aqueles fungos, a raiz ela vai descer. Ela fica uma parte superficial, mas outras mais profunda, para poder pegar água, pegar tudo. Só que esses fungos, às vezes ele forma uma rede, ele vai se entrelaçando e forma uma rede. E nesta rede, às vezes espalha por região grande. E esse fungo vai emendar com a raiz da outra planta lá na frente, da outra, e forma um verdadeiro tapete de fungos. Às vezes no subterrâneo, às vezes as pessoas não imaginavam. E há uma comunicação entre eles muito grande, uma comunicação entre eles. Sabe-se que tem comunicação porque já fizeram experiência conhecida. Ele pega substâncias com radioisótopo, com marcadores radioisótopos, tipo carbono, tipo fósforo radioativos, e ele injeta misturado com a substância na planta, e depois você vai ver que ele vai para a raiz, vai pegar ali os fungos, e daqui a pouco você encontra mostrando que essa substância já está nas árvores vizinhas, nas outras árvores, nas outras. Então as pessoas não imaginavam esse tapete, essa comunicação, essa cooperação muito grande entre a planta e o fungo, mas entre o fungo formando essa rede para pegar várias outras. De novo, os fungos, que é visto como um ser que dá prejuízo para as plantas, na realidade ele não dá. Ele dá muito lucro. E existe essa rede, é como se tivesse a maior rede de comunicação, talvez da humanidade, seja as micorrizas, que está debaixo do subsolo. Por isso que conhecer sobre plantas, que conhecer sobre essas cooperação é importante para o entendimento do homem sobre que o homem não vive sem plantas, mas plantas podem viver sem o homem. O homem não vive e os animais precisando das plantas. Então nós vamos ver uma cooperação imensa, as plantas alimentando, no caso, dando nutrientes e água para as plantas, e as plantas dando o amídio e a glicose para os fungos. Então vai formando uma rede de cooperação fantástica, que nós precisamos entender e compreender essa ligação. Então, por isso que há necessidade de se discutir a lei da cooperação e não a lei do mais forte. Eu não estou dizendo que o Darwin está errado. Estou dizendo que o Darwin só deu destaque para as leis do mais forte, na seleção natural. E deu destaque para as reações acontecendo por acaso. E eu estou chamando a atenção que a compreensão do princípio inteligente das plantas faz com que você entenda que a lei da cooperação é uma vertente importante. E também não é por acaso, as reações acontecem porque já está decidida, há toda uma inteligência por trás, nessa mesmo desse tapete de fungos, de micorrizas, por debaixo do solo, às vezes as pessoas nem imaginavam. Então uma planta vai se comunicando com a outra. É por isso que muitas vezes tem informações que uma planta dá e chega em todas. Às vezes as informações podem ser pelo alto, através de óleos voláteis, que ele faz isso, ou se não, por debaixo do solo, através das suas raízes, usando esse comunicação
que os fungos, nas suas micorrizas, acontecem para nós. É uma lição, o entendimento da lei do princípio inteligente, que eu vou nessa sequência, logo lá na frente, eu vou tentar mostrar como é a hipótese da informação vir lá desse princípio inteligente até chegar nas células lá da planta. Há todo um caminho, há toda uma filtração até acontecer isto, que quem dá a ordem é o princípio inteligente, quem comanda é o modelo organizador, é o perispírito da planta. Mas por trás do perispírito da planta está o princípio inteligente. E por trás do princípio inteligente está seres altamente evoluídos que ajudam nesse trabalho. Mas por trás deles todos está a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Vou ficando por aqui hoje. No próximo encontro, continuaremos nessa sequência. Deus guarde vocês e uma boa sorte.